Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de revisão. E o assunto hoje é um velho conhecido nosso, né? O plástico. Se a gente olhar em volta, aí na nossa casa, na nossa bolsa, com certeza a gente vai encontrar, né? Algum utensílio feito aí de plástico, né? E aí o plástico, ele tem algumas questões aí bastante interessantes, né? Primeiro, ele apresenta uma versatilidade, um custo baixo, né? Praticamente o plástico ele tem ali um custo baixo, tanto é que, como a gente já viu em aulas anteriores, esse foi um dos fatores, né, que fez ele ter uma aceitação muito grande no mercado em substituição da galalite, né? E aí tem algumas questões relacionadas ao plástico, que é sobre os impactos dele no meio ambiente. E eu sempre gosto de chamar para algumas reflexões, porque assim, o plástico ele não vai parar sozinho lá no fundo do oceano, né? Então tem uma pessoazinha que com certeza faz ali o teu descarte. Por isso que é sempre importante, outro ponto que eu gosto também de frisar, é a importância da educação ambiental, né? Eu acho que se a gente trabalha uma base forte de educação ambiental, muito dos impactos ambientais, né, que a gente vê aí no nosso dia a dia, com certeza eles seriam minimizados, né, e até mesmo zerados. E tem uma outra questão também em relação ao plástico, que está relacionado muito mais a uma questão de saúde, né? Porque se tem aquela história, não é qualquer recipiente plástico que eu posso levar para o meu micro-ondas, por exemplo, né? Para aquecer, porque dependendo da qualidade do seu plástico, você acaba tendo o calor, né, acaba se degradando ali algumas substâncias que elas passam para o seu alimento. Um caso desse, né, foi o BPA Free, né, que ele é o BPA Free não, né, desculpa, o BPA, que ele é uma substância química, ele tem uma função de disruptor, né, ele é um disruptor, olha, trava-língua aqui, endócrino, ou seja, ele vai se acumulando no nosso organismo e ele altera totalmente o nosso sistema endócrino, né? Então, ele bloqueia, né, algumas funções naturais do nosso corpo ou ele substitui, né, um hormônio pelo BPA, né? Então, é importante ficar sempre muito atento com a qualidade dos plásticos que a gente compra, principalmente relacionado à aplicação dele para alimentos, né? E o BPA ele era utilizado em larga escala em mamadeiras. Então imagina, você aquece ali o leite da criança, essa substância ela vai se decompor ali no leite, a criança vai ingerir, né? Então imagina quanto de dose ali, quantas mamadeiras a criança toma ali durante a sua primeira infância. E aí por isso, né, mediante ali estudos, ele foi banido. Então sempre que você for comprar um material plástico, né, não vou fazer propaganda aqui, procure ler, né, as informações que tem ali naquele plástico, né, naquela embalagem. Procure sempre essa informação, BPA Free, né, aí você pode ficar mais tranquilo. Mas preferencialmente utilize recipientes de vidro quando o assunto for alimentação, tá bom? Principalmente aqueles plásticos que não têm nenhuma informação, duvidem, né? Porque assim, se o fabricante não teve nem a preocupação de colocar essas informações mínimas, qual será a qualidade desse material? É importante a gente se questionar. E aí vem um outro ponto que eu sempre comento com vocês também, né? Essa simbologia que a gente encontra na garrafinha d'água, né? No squeeze, nos próprios recipientes plásticos ali, num copinho de café. Então é sempre importante a gente identificar, né? Qual é o material plástico ali. E um dos mais recomendados, né, para alimentos é o número 5, né, que é o PP, polipropileno, tá? Porque ele tem ali uma degradação, né, é inibida praticamente com as altas temperaturas, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. É... Eu tô aqui com a minha água do lado, vamos lá. Aqui é só para a gente repassar um pouquinho, né, o processo de extração ali da matéria-prima
base para a produção do plástico. Então, o plástico mais comum, né, que a gente conhece ali do nosso dia a dia, ele tem como matéria-prima básica o petróleo. Ele passa pelo processo de refinamento, onde são extraídas diferentes substâncias. Então, tem a gasolina, tem o diesel, tem o GLP, né, tem outros óleos, e tem a nafta, né? Então, é a partir da nafta que a gente vai aqui para o processo de craqueamento que a gente tem a primeira geração do processo de produção do plástico, né? O que seria a primeira geração? É onde a gente tem ali a obtenção dos monômeros, né? Que são os monômeros, que eles vêm aqui para o processo de, olha aqui, de polimerização, né? Eu estou bem aqui, né? As minhas habilidades aqui. E é a partir do monômero que a gente tem a polimerização, onde a gente vai formar os polímeros, que vai dar a base para a produção ali do meu material plástico, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o eteno, né? Que ele vai formar, né? Na polimerização, a gente vai ter vários, né? Cadeias de eteno, então vai ter o polietileno, né? Que ele é identificado, ou tá aqui, né? Pelo 2, pelo 4, né? Então a gente tem um polietileno de alta densidade, que é o 2, e o de baixa densidade. Mas aí a diferença entre eles a gente estuda em outras aulas, tá? Aqui na polimerização é onde a gente vai obter o material plástico, né? A resina plástica granulada, e ela vai para a indústria, né? Para a terceira geração, que é a transformação em si do meu material. É onde vai ter a forma, né, do meu material, ali, seja uma tampinha de garrafa, seja um copinho, né? E dali ele vai para o mercado consumidor, ok? Isso daqui é só para a gente ter uma introdução ali inicial sobre o tema. Bom, o plástico ele pode ser, né? As fontes dele pode ser sintética ou natural. Então aqui ficou faltando, mas seria fonte, né? Então a fonte do plástico pode ser sintético e natural. E o natural mais conhecido nosso é o petróleo. Muito bem, coordenação motora melhorando aí, né? A gente sabe, né? A gente já viu que o plástico é um polímero. Então lembrando que um polímero, né? Poli, vários, né? É uma cadeia de vários monômeros, né? Uma longa, uma extensa cadeia ali de vários monômeros. E a gente viu também que esses polímeros eles podem ser termoplásticos, né? Então, termotemperatura, certo? O que isso significa? Que quando eu aqueço esse material, eu consigo moldá-lo novamente. Esse é o material termoplástico e tem sempre aquele exemplo que eu gosto de trabalhar com vocês, que é daquela bonequinha que a gente deixa no sol e aí depois à tarde, quando a gente retira, ela tá toda murchinha, né? Tá toda molinha. Né? Então, esse é um exemplo de material termoplástico, que eu consigo moldá-lo novamente. Por outro lado, a gente tem um material termorrígido, né? Rígido, termofixo. Ou seja, se eu aquecê-lo novamente, eu não consigo moldá-lo uma outra vez, tá bom? E aí tem aquela questão também que a gente já conversou, que nem tudo é plástico, né? Nem todo plástico é igual, na verdade, né? Ele tem ali as suas propriedades físicas, químicas, de resistência particulares, então, de acordo com o tipo ali da sua matéria-prima de origem, de acordo com o teu monômero. Então, os termoplásticos, eles têm uma aceitação no mercado da reciclagem muito maior, porque ele é muito mais simples de você fazer a reciclagem. E o termorrígido não. Então, normalmente, o termorrígido você acaba tendo um menor interesse e a reciclagem dele, como a gente já viu, é a reciclagem mecânica. Acreditem, aqui está escrito mecânica, ok? E a gente tem, então, né, diante de toda essa discussão dos impactos que o plástico tem no meio ambiente, né? A gente tem aí a introdução no mercado dos biopolímeros. Né? Então, qual que é a diferença, né, do plástico sintético para o biopolímero? Que a matéria-prima dele praticamente é uma fonte natural, né? Mas pode ser o petróleo? Não, né? Porque tem que ser natural e renovável. Embora também eu sempre goste de frisar que o petróleo ele é renovável, só que o tempo, né, do ciclo dele é
perder de vista, né? Então, por isso que ele acaba não se encaixando aqui no biopolímero. Tem a questão de custo também, né? Então, é muito comum a gente encontrar no mercado uma mistura, né, de petróleo com ali os biopolímeros, tá bom? A gente tem, como eu gosto de comentar, a gente tem NBR praticamente para tudo, né? Então a gente tem essa NBR, a 15448/2, que ela traz ali a definição, né? Como que eu defino se um polímero, se um material, ele é biodegradável ou não? De acordo com essa NBR, para ser considerado biodegradável, eu tenho que ter em até 6 meses a conversão de 90% do meu carbono orgânico em CO2, dióxido de carbono. Aí aqui só um parênteses, né? Ele é um GE, né? É um dos gases do efeito estufa, né? Abre parênteses, fecha parênteses. E para ele ser biodegradável e compostável, né? Então além de em até 6 meses eu ter a conversão do carbono orgânico em CO2, eu tenho a desintegração desse material em até 12 semanas. Tá? Bom, e o plástico oxidegradável, que é muito comum a gente encontrar na sacolinha do supermercado, né? Eu adoro ficar vendo as informações que tem ali na sacolinha. Nossa, é um universo ali de informação para mim. E se vocês observarem, está lá escrito, né? Material plástico oxidegradável. Muitas vezes a gente vê erroneamente, né? Eles classificando como oxibiodegradável. E aí a gente guarda, né? Dentro de outra sacolinha plástica. E passa algumas semanas, quando a gente vai lá ver, tá esfarelando, né? Então, por que isso, né? Porque para ser oxidegradável, a base do plástico ela pode ser de origem renovável ou não, não tem problema, porque o que vai acontecer é uma mudança química que é feita, né? Então é adicionado um pró-oxidante que ele vai se degradar, né, de uma forma mais acelerada na presença de luz e temperatura. Oxidante através da ação do oxigênio, tá bom? E aqui, finalizando, né, a parte da nossa revisão, só lembrando, a gente fez 2 experimentos ali de bioplástico no laboratório. Um foi a galalite, através da extração da caseína do leite. Não comam seus experimentos, por favor. E aí, quais são as características desse experimento, né? O aquecimento, só que aqui o aquecimento ele serve como um catalisador. Né? O que seria um catalisador? Ele vai acelerar a minha reação, porque a desnaturação da proteína ela acontece em meio ácido, tá bom? E depois a gente teve a produção do plástico, né, do bioplástico, a partir do amido da batata, né, que ele tem a característica, ele é um bioplástico, um material termoplástico, né, mais maleável, que tem as características mais daquele plástico que a gente está habituado a ver, né? Então, também teve aqui a etapa do aquecimento. O meio também é ácido. Agora, por que o meio é ácido, né? Diferente ali da galalite. A galalite, o meio é ácido para a gente ter a extração da caseína, né? Para ter a desnaturação da proteína. Lembrando que a caseína é uma proteína. No plástico da batata, o meio é ácido para que eu transforme a minha cadeia química, lembrando lá da química orgânica, a minha cadeia com ramificações numa cadeia linear, né? O que facilita ali a própria decomposição ali desse material. Mas a mágica acontece quando a gente coloca a glicerina, né? Porque qual que é o papel da glicerina nesse processo? É realmente ele trazer essa plasticidade ali para o meu material. E eu sempre gosto de falar em ciclo de vida, né, dos produtos, é importante a gente conhecer o processo, porque a glicerina ela é obtida no processo de fabricação do sabão, né? Então, um dos subprodutos da produção do sabão é a glicerina. E aí eu posso utilizar ela como matéria-prima para a produção de bioplástico a partir ali, por exemplo, do amido da batata. Tá joia? Então, esse seria o material que eu gostaria de compartilhar aí com vocês. Fiquem atentos à nossa próxima aula e observem, né? Me rendi hoje ao PowerPoint. Mas, com o recurso da caneta, tudo fica mais fácil.